E vamos lá. Como é a atuação do perito social na vara de família e sucessões, ou varas de famílias e sucessões? Direito de famílias, direito das famílias. Existem alguns nomes aí que vocês podem ouvir, porque geralmente, né, a via de regra é direito das famílias, direito de famílias. Mas por que tem acontecido de ter outras nomenclaturas? Está acontecendo várias nomenclaturas por conta dos novos arranjos familiares. Então, eles não estão ficando mais engessados ali no direito da família, e sim no direito das famílias, direito de famílias, por entenderem o quê? Que não existe uma única forma de família, não existe uma única definição de família. Então, justamente por causa dos novos arranjos familiares, entende-se que a família, ela representa uma união entre pessoas que possuem laços sanguíneos ou de convivência, baseados também em afetos. Então, não se ouve muito mais falar assim no singular, né? Direito de família, vara da família. Muitos advogados, muitos profissionais têm utilizado essa nova nomenclatura aí com um plural, né, no final, para poder dizer que existem vários outros tipos de famílias e não uma única só. Então, eu vou falar, ao longo da aula, eu vou falar direito de família, direito da família, direito das famílias, enfim, tá tudo correto. E vou beber muita água hoje também, gente. O que acontece? Hoje eu falei nos stories uma vez só, porque eu tô com a garganta inflamada, tá ardendo bastante, então eu tô rouca hoje, quase não aparecer nos stories falando, para poder preservar minha voz agora pra noite. Então eu trouxe minha garrafa, tamanho família, e aí eu vou beber muita água hoje, tá bom? E aí, a dúvida que sempre tem, o que faz o perito social na vara de família e sucessões ou na vara de infância e juventude? Nós vamos falar sobre esse assunto que é tão importante para nós peritos. A nossa atuação é fundamental, é importantíssima para auxiliar ali aquelas situações que envolvem litígios, que envolvem problemas familiares, que envolvem aquelas situações conflituosas, tá? Então, nós, assistentes sociais, nós somos chamados muitas vezes, quem já está acompanhando o grupo lá, tem visto a quantidade de processos, né, que os alunos peritos, que os peritos são chamados a intervir, chamados ali a opinar, a fazer um estudo social, a conhecer aquela realidade, elaborar o seu laudo e dar o seu parecer social. Então, a nossa profissão, né, o assistente social, ele é muito chamado para compor uma equipe multidisciplinar para poder identificar o quê? Quais são os direitos daquelas famílias, os direitos daquelas pessoas, quais são os direitos que estão sendo violados, quais são os direitos que elas não conseguem acessar, o que pode ser feito para que ela acesse aquele direito, para que seja garantido aquele direito. Então, nós somos chamados para compor essa equipe, cada um dentro da sua profissão, dentro da sua especificidade, vai contribuir para que aquele direito seja viabilizado, e nós somos peças fundamentais e importantes nesse meio aí, vamos dizer, lá no sócio jurídico, onde existem tantos profissionais de diferentes áreas, mas que atuamos ali, via de regra, na mesma perspectiva, que é valer os direitos das pessoas, né? Então, nós somos chamados para compor essa equipe, nós fazemos as nossas avaliações, especialmente onde tem conflitos familiares. Tem muitas disputas. Por que acontece tantas disputas e conflitos e essas lides? Porque cada pessoa acha que tem o seu direito. E, de fato, cada pessoa tem o seu direito. Eu acho que eu tenho o meu direito, você acha que você tem os seus direitos. E muitas vezes eles entram em conflito, muitas vezes eles ficam ali entruncados, porque eu quero valer o meu direito e você quer valer o seu direito. E a maioria das pessoas, todas, tem os seus direitos. Mas eles precisam muitas vezes ser o quê? Mediados. Eles precisam ser ali conciliados, precisam ser ponderados. Por quê? Porque cada um tem o direito, de fato. Mas o que acontece?
até onde o meu direito não viola o seu, até onde o seu direito não viola o meu, porque existem situações conflituosas. As pessoas, elas vão procurar justiça, elas vão disputar alguma coisa porque acham que cada uma tem um direito maior do que o outro. Concordam? Não é? As pessoas não acham isso, por isso que vou na justiça, vou fazer valer os meus direitos. Eu falo, então vai lá que eu vou fazer valer os meus também. E aí é onde tem as disputas. E elas só acontecem porque cada um quer defender o seu. Cada um quer pensar sempre no seu. E aí é onde entra os processos judiciais. É onde entra as pessoas com as suas lides, com seus conflitos, com as suas situações, especialmente de conflitos familiares. E aí precisa sempre de uma equipe para poder definir e dizer quais são os direitos de um, quais são os direitos de outro, quais são as provas nesse processo, quem que produziu essa prova, como que essa prova foi produzida, por quem, por qual profissional. Então o assistente social, ele entra também como uma pessoa que vai, de fato, produzir uma prova dentro daquele processo, né? O laudo, ele é uma prova dentro do processo. Então, a gente precisa saber qual é o nosso papel, saber qual é a nossa função, para que a gente possa, então, contribuir para que os direitos de ambos sejam viabilizados, sejam mediados e valha cada direito de cada pessoa que está buscando ali naquela justiça. Tem uma nota do TJSP, tá lá no site deles, lá no TJSP, que diz que as varas de família e sucessões são responsáveis por julgar e processar os litígios. O que são litígios? São divergências, são situações de contestação, são situações de disputa, de conflitos, de brigas mesmo, né? Que quando vai para a justiça já é briga mesmo, né? Muitas vezes a gente fica falando de litígios, divergências, contestação, é briga. Gente, conflito, o povo só vai para a justiça quando já está num nível assim que eles mesmos não conseguem resolver. E aí, então, vai para a justiça. E aí, o que acontece? Essas varas, a de famílias e sucessões especialmente, ela está relacionada ao tema de inventários, testamentos, separação judicial, divórcio, anulação de casamento, investigação de paternidade, ação de prestação de alimentos, processos de disputa de guarda entre pai, mãe, avó, regulamentação de visita, tutela, curatela, adoção. Olha quantos processos que tramitam na vara de família. Tem esses aqui e tantos outros que eu vou falando aqui ao longo da nossa aula. Então, olha só, a vara de família, ela julga, processa todos esses tipos de assuntos que eu trouxe aqui para vocês. Muitos deles têm aula exclusiva lá na formação perito social, na trilha 4, o que fazer enquanto espera. São todas essas aulas aqui, a grande maioria desses assuntos estão em aula lá. Então, a vara de famílias e sucessões, a parte de sucessões, são partes de inventários, testamento, entra a parte do direito da pessoa falecida, ou direito do morto, como eles falam, né? Quando a pessoa falece, ela deixa bens e aí precisa de ser feito inventário para que aquilo seja distribuído da melhor forma. Tem aqueles que fazem o seu testamento antes, né, do falecimento, claro que depois não dá para fazer, né? E fica aquela briga, né, por aí. E aí o que acontece? Essa parte de sucessões, entra muito essa discussão do direito aí da pessoa falecida, o direito do morto. A pessoa que faz o testamento, ela quer que valha ali a última palavra dela, o último desejo dela, a última vontade. Então, ela deixa por escrito ali. Esse é um assunto que faz parte do direito sucessório. Acontece quando o proprietário de vários bens, ele vem a falecer, e aí isso precisa ser distribuído da melhor forma possível ali entre os filhos, entre familiares, se não tiverem filhos, esposa, mãe, depende de qual é a composição daquela família, para saber como que vai ser iniciado aí essa substituição do falecido. É como se a pessoa faleceu
e ele tinha bens, e aquilo vai ser substituído, os donos serão substituídos, eles serão os sucessores daqueles bens, tá? Serão passados para herdeiros, aqueles terceiros que vão receber esses bens. Faz parte aí de sucessões, de substituição de proprietário, distribuição de bens, mas a gente não vai se ater a essas informações agora, tá? Só foi para dar uma pincelada aqui, o que significa, porque é vara de famílias e sucessões. O que significa essas sucessões? Então, só para dar uma pincelada aqui, que é o direito do morto, o direito da sucessão daqueles bens para que os herdeiros tomem posse daquilo. É só um resumo aqui, tá? Porque o que a gente vai falar mesmo são a respeito dos processos mais recorrentes. São os processos mais recorrentes que nós, peritos sociais, atuamos na vara de família, tá? Mas antes de entrar propriamente nos tipos de processo que a gente lida lá na vara de família, eu quero falar com vocês a respeito de qual é a nossa função principal enquanto perito social. Qual é o nosso objeto de trabalho? Quais são as nossas atribuições, as nossas competências e como elas são aplicadas no sócio jurídico. Se você entender essa parte que eu vou falar aqui, eu tenho certeza que quase 90% das suas dúvidas serão eliminadas. Porque as pessoas, os peritos, os assistentes sociais se preocupam muito como eu vou fazer num processo de guarda, como eu vou fazer num processo de adoção, como eu vou fazer num processo de tutela, o que eu vou perguntar num processo de alienação parental ou de regulamentação de visita e destituição de poder familiar, o que eu vou fazer? Então, assim, quando o assistente social entende qual é a sua função principal, ou seja, qual é o seu objeto de trabalho, quais são as suas atribuições, as suas competências e como elas são aplicadas no sócio jurídico. Eu tenho certeza que isso já vai resolver muita coisa para você, muita mesmo, e isso é importantíssimo e eu vou trazer isso aqui agora para vocês. Nós vamos começar falando a respeito das nossas atribuições privativas. Não vou ler todas porque são muitas, mas está lá na nossa lei que regulamenta a profissão, Lei 8662 de 93. Lá no inciso 4º, está escrito que é uma atribuição privativa. Somente assistentes sociais podem fazer perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres em matéria de serviço social. Isso é uma atribuição privativa, somente nós podemos fazer isso daqui. Esses dias até teve uma discussão lá, um comentário a respeito lá no nosso grupo de alunos peritos, onde um oficial de justiça foi fazer uma perícia social, porque perícia social é atribuição privativa do assistente social. E aí lá no município mandaram um oficial de justiça fazer a perícia para um benefício, acredito que era BPC, se eu não me engano, o que a aluna falou lá no grupo. E aí eu cheguei a comentar que eu tive uma experiência como essa. Eu tenho uma seguidora, ela não é assistente social, não é aluna, ela só me segue porque eu falo bastante sobre BPC. E aí ela estava me acompanhando lá e ela falou que foi um oficial de justiça na residência dela fazer essa avaliação, fazer essa perícia social aí, né? Se é que a gente pode dizer assim, porque o oficial de justiça não faz a avaliação social, quem faz somos nós. E aí eu falei para ela, falar para o advogado dela contestar, não aceitar e dizer que perícia social, avaliação social para fins de BPC, quem tem que fazer é o assistente social. Deixa eu interromper a sua aula rapidinho. Me responda uma coisa, esta aula está sendo importante para você? Este conteúdo está sendo relevante para os seus estudos? Então deixa eu te falar uma coisa. Esta aula está disponível na íntegra na minha comunidade no YouTube. Se você quer ter acesso a esta aula completa e muitas outras aulas exclusivas, eu quero convidar você para clicar aqui no link principal na descrição, assinar a nossa comunidade e toda semana tem aula exclusiva para você assinante. Eu espero você!